Dois jovens estão se encarando, a garota parece irritada, enquanto o rapaz parece indiferente. A câmera se afasta, e vemos que a jovem tinha caído no bueiro, e por isso estava toda suja. Com vergonha, ela manda que o rapaz pare de encará-la. O garoto até tenta não olhar, porém o jeito que ela ficou presa era tão perfeito, que ele simplesmente não conseguia desviar o olhar. Com vergonha, ela grita dizendo que não é como se ela tivesse feito de propósito. Ela está em pânico, pois precisava ir para o trabalho, porém não poderia ir fedendo a esgoto. Ele questiona quando começava seu turno. Inquieta, ela diz que seu turno começa às 5 e questiona o porquê ele quer saber. Ele diz que faltava mais ou menos 1h30, e questiona se ela só não poderia ir para casa tomar banho. Exaltada, ela diz que demorava 1 hora só para chegar em sua casa, então não teria como. Não vendo outra solução, ele pergunta se nesse caso, ela não gostaria de ir para sua casa tomar banho, afinal ele morava perto dali. Ela se surpreende pela oferta, e rapidamente aceita. A cena corta, e já para o apartamento do rapaz, ele não consegue acreditar que ela aceitou ir para a casa de um estranho tão facilmente, afinal, eles eram de mundos diferentes. O nome da garota é Shino Yuzaki. Ela senta atrás dele na escola, porém nunca conversaram antes. Ela é um tipo de beleza rara, então é bem popular na escola. Ele percebe que a situação estava realmente ruim para ela ter aceitado sua oferta. Ele a imagina em seu chuveiro, em uma cena em que eu com certeza terei que censurar, é quando ela sai do banho já vestida, o assustando. Ela agradece por ele ter emprestado suas roupas a ela, ele diz que não foi nada, e dá uma sacola descartável para ela colocar a roupa suja. Ele diz que se ela levasse as roupas para uma lavanderia no caminho para o trabalho, ela poderia pegá-las na volta. Shino fica maravilhada com a ideia, dizendo que era genial. Ele apenas pede que ela vá logo embora de sua casa. Emburrada, ela questiona o porquê ele estava sendo tão frio com ela. Ele fica confuso com sua reação, mas ela diz que entende, afinal, ele deve estar surtando com a ideia de sua família chegar e ver que ele convidou uma garota para sua casa. E com um sorriso convencido, ela diz que já deve ser hora de seus pais chegarem, então ele deve estar louco para que ela saia para que eles não a vejam. Ele percebe que ela provavelmente só deve estar tentando zoar com ele, mas a corrige, dizendo que na verdade ele morava sozinho, pois seus pais estão no exterior. Ela fica confusa, mas rapidamente se recompõe, dizendo que nesse caso, ele provavelmente tem várias coisas eróticas na casa, e não queria que ela visse nada. Ela começa a procurar, mas ele se desespera e manda que ela pare com isso. Com um sorriso vencedor, ela percebe que estava certa. Constrangido, ele tenta dizer que tinha apenas mangás, mas Shino diz que ele não precisava ficar todo nervoso, e por algum motivo que foge da minha compreensão, diz Momo. Ele questiona o que foi isso, e por que ela imitou uma vaca do nada. Pulando, ela diz que vacas eram adorável. Isso parece ser a gota d'água para ele, que a expulsa do apartamento, ainda por cima até tranca a porta. Cansado, ele percebe que eles com certeza eram deudos diferentes, afinal, quem fica bisbilhotando na casa dos outros assim? Mas isso não importa, a partir de amanhã eles não vão mais conversar, vai ser como se não se conhecessem. No dia seguinte, nós vemos que ele joga uma certa pilha de revistas fora. Ele agradece pelos seus trabalhos prestados até hoje, mas não pode arriscar igual ao que aconteceu ontem, então ele fica apenas pelo PC mesmo. Na escola, Shino entrega para ele as roupas que ele emprestou, e também dá alguns doces para ele como agradecimento e diz que ficou super grata por ele ter deixado ela tomar banho na sua casa e que ela queria mostrar sua gratidão. Ele leva um susto por suas palavras. Todos da classe parecem ouvir o que ela disse. Eles começaram a questionar do que ela estava falando, e qual era a relação deles dois. Yuzaki-san na casa do Fujiwara tomando banho? O prota pensa em como isso era ruim, afinal ele estava começando a se destacar da pior forma possível. Enquanto anda pelos corredores, uma garota o reconhece dos rumores, ele sai correndo, enquanto pensa que tudo o que queria era ter uma vida normal e pacífica. Será que isso era um pesadelo? Já em casa, ele reflete sobre como hoje foi horrível. Ele culpa Shino por todo esse escândalo, enquanto tira a roupa da sacola, um pequeno papel cai de dentro dela. Ele olha surpreso para isso, ao pegar o papel, ele percebe ser o telefone de Shino. Assustado, ele se questiona se ele decidisse ligar, por acaso seria um homem assustador que o responderia? Ou será que é um esquema de pirâmide? Chegando à conclusão de que era uma armadilha, ele joga fora o papel, e decide que irá ler um pouco antes de seu anime começar. Se ele tivesse amigos, ele poderia ficar de bobeira e aproveitar a vida, mas esse não era o caso. É então que ele se lembra que Shino havia mencionado alguns doces. Ao analisar, ele percebe que tem o selo de uma loja, então não devem ser suspeitos. Ele experimenta um, e percebe que era muito bom. Ele decide guardar o resto para depois, e diz que espera não ficar sendo observado no outro dia na escola. A cena corta e vemos que é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas continuam fofocando sobre ele, e ele percebe que a situação apenas está ficando ainda maior.
As pessoas questionam se eles realmente cometeram atos libidinosos, e questionam o porquê Shino faria esse tipo de coisa com alguém como ele. Será que ele usou hipnose nela? O prota só queria voltar logo para casa. Ele sente que sua cabeça está latejando. Já na aula, alguém cutuca suas costas com a caneta. É Shino, que está tentando chamar sua atenção. Ele pensa o que ela está fazendo. Será que ela está tentando provocá-lo para que os rumores aumentem? Ela está fazendo isso só por diversão. Irritada, ela questiona se ele não iria respondê-la. O prota pensa que só precisa ignorar sua existência. Se ele a ignorar, uma hora ela irá desistir de provocá-lo, porém ela é muito insistente, até a professora se surpreende com isso. Durante o intervalo, ele percebe que os olhares continuam sobre ele. Antes de virar o corredor, ele ouve uma conversa de garotas. Elas questionam se Shino realmente havia ido para a casa do prota. Ela concorda, dizendo que pegou seu chuveiro e algumas roupas emprestado. Elas questionam o que ela vai nele. Corada, ela diz que não é como se ele fosse seu tipo, é só que ele realmente era alguém gentil. Elas ficam surpresas com isso. Ela explica o motivo de ter ido para a casa dele. Ela estava apavorada já que devia ir para o trabalho. Foi quando ele ofereceu que ela fosse para sua casa. Ela só aceitou porque sabia que ele não tinha segundas intenções, e como ela pensou, ele não tentou nada de estranho. Mas as garotas retrucam, dizendo que na verdade ele só parecia um covarde. Elas brincam que Shino era muito sensível para esse tipo de assunto, e que ela conseguia facilmente perceber a verdadeira intenção de alguém. Mas questionam se Shino já havia saído com algum garoto antes. Com vergonha, ela admite que não tinha experiência com garotos. Elas zombam, dizendo que Shino era uma verdadeira donzela. É quando a professora aparece atrás do prota, o questionando o que ele estava fazendo ali parado. Isso o assusta, o forçando a continuar seu caminho. Ele percebe que ela não deve ser tão ruim. Mesmo assim, eles não são do tipo que se envolvem. Porém na aula, ela continua o cutucando com uma caneta. E no dia seguinte do seguinte. Ele se irrita, e vira para confrontá-la, perguntando se ela não estava cansada daquilo. Isso parece a magoar. Ele pergunta o porquê dessa cara, e Shino diz que estava esperando. Ele questiona sobre o que ela estava falando. Ela vira o rosto irritada, e baixinho, diz que colocou uma nota dentro, mas ele não ouve direito o que ela disse. Depois daquilo, tanto as cutucadas quanto os olhares pararam. Ele foi capaz de voltar sua vida normal, porém, ele se questiona o que era esse sentimento estranho em seu peito. Ele não entende o que era aquele olhar que ela fez aquela hora. Ele queria pensar que tudo está bem quando acaba bem, mas pensar sobre isso não vai trazer nenhuma resposta. Ele decide fingir que nada aconteceu. Se estapeando, ele pensa que isso vai fazer tudo voltar ao normal. Olhando para cima, ele percebe que vai chover em breve. Mais tarde em casa, ele percebe que estava certo, e se questiona quando essa chuva forte havia começado. É quando alguém toca sua campainha, o deixando surpreso. Ele se questiona quem poderia ser, afinal, não lembra de ter pedido nada. Será que era alguma religião moderna dizendo que o tufão era uma punição divina? E como um belo ser humano amável, ele simplesmente decide ignorar a campainha. Porém a pessoa não desiste, o que o deixa irritado. Ele diz que mesmo sendo um cara, receber visitas tarde na noite o deixava assustado. É quando ele vê pela câmera da porta que quem estava tocando a campainha era a própria Shino. Ele se assusta com isso. Ele corre para a porta, se perguntando o que ela estava fazendo lá a esse horário e nessa chuva. Quando finalmente abre a porta para a coitada. Em outra cena que eu vou ter que censurar, ela diz que estava voltando do trabalho, porém devido ao tufão os trens pararam, e questiona se só por essa noite, ela poderia dormir em sua casa. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve. Shino está encharcada da chuva, ela acaba espirrando, parece que ela está prestes a pegar uma gripe. O prota entrega uma toalha para que ela possa se secar. Ele diz que já estava preparando o banho e que ela poderia ir na frente. Shino se surpreende com isso e fica animada. Vemos que são exatamente 21h32, ele indica para ela onde fica a banheira e dá um pijama para ela vestir após o banho. Rapidamente já empurrando para o banheiro, ele diz que ela não poderia continuar usando seu uniforme encharcado. Já fechando a porta, ele suspira parecendo cansado com a situação. Shino abre um pouco a porta, e reclama, dizendo que ele não deveria ser tão grosso se quisesse ser popular no futuro. Ele apenas alega que não é como se vivesse para ser popular. Ela questiona se ele não tinha um lado doce, mas rapidamente se corrige, pois não é como se ela achasse que ele faria algo estranho. E isso é justamente o que faz com que ela queira saber um pouco mais sobre ele. Fujiwara não entende o que ela disse, e questiona se ela estava murmurando porque estava descontente com algo. Ela apenas faz uma careta e diz que não era nada disso. O prota manda que ela vá logo tomar banho. Ele pensa qual é o problema dela, mas ao ver sua silhueta se despindo, ele decide sair de perto da porta. Ele pensa que esse pode ser um daqueles momentos de pervertido sortudo que sempre acontece nos mangás, mas descarta a ideia, pensando que isso só acontece na ficção.
Ele se lembra de Shino falando para as amigas que não se dava bem com garotos, e percebe que ela estava bem na defensiva na primeira vez em que conversaram. Ela só ficou mais tranquila depois dele ter oferecido seu chuveiro para ela. Ele se aproxima da janela e percebe que a chuva piorou. Ele fica feliz por ter conseguido chegar em casa sem se molhar. A cena corta para as 22h31. Ele pensa que ela está demorando muito no banho, bem que ele ouviu que garotas gostam de banhos longos. Nesse momento ela sai do banho. Ele fica vermelho ao perceber como ela estava fofa. Ela senta ao seu lado no sofá, e ele questiona se ela não demorou muito no banho. Ela questiona se ele realmente acha isso, e ele diz que só demora 10 minutos no banho. Ela se surpreende e diz que era muito rápida. Ela questiona se isso era coisa de garoto. O prota, com vergonha, diz que não tem amigos, então não saberia dizer. Fujiwara queria fazer uma pergunta e ela se anima com interesse. Ele diz que entende que sua casa é longe, afinal ela havia falado que era 1 hora de distância, mas mesmo assim, estava tudo bem ela passar a noite na casa de um garoto? Seus pais não ficariam preocupados? Ela diz que eles provavelmente ficariam malucos com isso, mas estava tudo bem, afinal ela disse que passaria a noite na casa de uma amiga. Isso deixa chocado. Como ela nunca mentiu desse jeito antes, deve ficar tudo bem, porém Fujiwara diz que isso não é o que ele chamaria de tudo bem. Ela diz que ele sempre tem respostas interessantes, e corando, pergunta se não estava tudo bem ela passar a noite ali. Ele diz que não é isso, mas queria saber se ela não tinha alguma outra amiga que morasse naquela área para que ela tivesse pedido para passar a noite. Shino concorda que até tinha, porém chegar no meio da noite sem avisar soava um pouco rude. Ele questiona se então estava tudo bem ela fazer isso com ele. Shino nega que esse era o caso, porém corando, ela diz que a casa dele foi o primeiro lugar que veio em sua mente. Ele diz que não tinha mais o que fazer e complementa, dizendo que invejava ela por ela sempre fazer o que vinha em sua mente. Com um sorriso convencido, ela manda que ele pare de a elogiar, afinal, ela ficava constrangida quando alguém a elogia assim. Mas Fujiwara nega que isso fosse um elogio. Ele questiona o que ela fará com o uniforme. Se ela deixasse assim, ele começaria a feder, e diz que as lavanderias 24 horas estavam fechadas. Ela diz que teria que lavar ela mesma, e pergunta se ele tinha detergente e um balde para emprestar. Isso deixa confuso. A cena corta e ela já estava lavando o uniforme. Ela questiona se ele já havia lido as informações na etiqueta do uniforme, mas ele fica confuso com isso e diz que nunca checou isso. Ele está surpreso que ela saiba tanto dessas coisas. Ela mostra a etiqueta de lavar a mão, e diz que não é porque ela era uma gyaru, que ela não saberia essas coisas domésticas. Ele pede desculpas por sua opinião equivocada, e Shino acha graça dele ter se desculpado tão facilmente. Mas ela entende o que ele quer dizer, afinal, a maioria das gyarus realmente não eram boas com essas coisas, você pode ver isso pelas unhas delas. Isso confunde, ela diz que ele podia ver que suas unhas eram bem normais. Como Fujiwara é meio lerdo, ele não entende o que ela quer dizer. Ela explica que devido às unhas decoradas das gyarus, elas geralmente não conseguem fazer trabalhos domésticos. Ela ajuda em casa e trabalha, por isso não pode ficar decorando as unhas. Ele diz que ouvir isso faz com que ele mude o jeito de olhá-la. Ele pensa que ela com certeza é alguém que consegue segurar as próprias pontas. Ela sorri, e diz que conversar com ele tornava as coisas mais divertidas. Ele reflete que todo esse tempo ela estava apenas tentando conversar com ele igual estão fazendo agora, mas por achar que eram de mundos diferentes, ele sempre a afastava. Preocupada, ela questiona qual era dessa cara que ele estava fazendo, e questiona se ele estava com dor de barriga. Ele nega, e diz que iria ajudá-la com as roupas. Shino fica constrangido e diz que não precisava. Fujiwara nega, já se abaixando, mas ela o empurra. Ele questiona se ela o odiava ou algo do tipo. Ela murmura algo que ele não entende. Constrangida, ela grita que também estava lavando as roupas de baixo. Isso o deixa em choque. Percebendo que viu um tecido vermelho que não era do uniforme. Ele se desculpa, dizendo que iria esperar na sala. Mais tarde, ela sai do banheiro enquanto ele está vendo Travessa. Fujiwara pergunta se ela já terminou. Ela confirma e se desculpa por número 1 ter perguntado antes, mas ela usou sua secadora. Ela diz que era incrível ter uma secadora em casa, e que deveria ser bem caro, mas ele diz que já estava lá quando se mudou, então não saberia dizer. Ele questiona o que ela fez com o uniforme e Shino diz que deixou pendurado em um canto. Eles estão no sofá, e Shino está entediada. Ela questiona se ele não tinha nada divertido para fazerem. Com vergonha, ele diz que essa era uma pergunta que veio do nada, mas ela diz que qualquer coisa servia. Ele diz que vai procurar algo, e acaba encontrando um console antigo. Ele se lembra que havia comprado para jogar com os amigos. Ele chama a atenção de Shino, mostrando o console. Ela comemora, e diz que o jogo parecia tão antigo que era hilário. A cena corta para eles já jogando. Ela o avisa para não usar um certo item, pois ele roubaria os itens de outros jogadores de forma aleatória.
Ele questiona quando deveria usar esse item, e irritada, ela diz que obviamente ele não deveria usá-lo. Eles estavam no fim da partida, e ela iria ganhar, enquanto Fujiwara estava em terceiro. Ela diz que não tem como ele dar a volta por cima, mas do nada, ele encontra um item que troca os jogadores de lugar. Ela fica nervosa, e questiona se ele iria mesmo usar esse item. Ele diz que não se importa tanto assim em ganhar, isso a tranquiliza, porém ele rapidamente completa, dizendo que seria um desperdício não usá-lo. Furiosa, ela o chama de mentiroso, pois ele disse que não se importava em ganhar. Fujiwara diz que realmente não se importava, mas nunca disse que não usaria o item. Ela continua o chamando de idiota. É quando a luz inesperadamente acaba, os deixando no completo escuro. Shino se assusta com a escuridão repentina. Ela se pergunta se a energia voltaria logo, mas Sandai pensa que pode demorar devido à tempestade. Shino fica triste por não conseguir concluir sua partida. Ela realmente estava gostando do jogo, mas Sandai diz que de qualquer forma já era a hora de parar. E ela percebe que já era meia-noite. Finalmente, lembrando de perguntar onde ela dormiria. Sandai diz que ela pode ficar com a sua cama, e agradece internamente por já ter se livrado das coisas comprometedoras. Ela agradece, mas pergunta onde ele iria dormir, e ele diz que seria no sofá mesmo. Shino pergunta se ele não tem um futon extra, mas Sandai nega, dizendo que até o quarto de seus pais está servindo de armazém agora, e ela se lembra que eles trabalham no exterior. Sandai diz apenas para ela não se preocupar, afinal deixar que uma garota durma por aí, enquanto você fica confortável em sua cama, é simplesmente cruel. É apenas para que ela não ache alguém sem coração. Por isso, pode dormir tranquilamente em sua cama. Shino apenas acha graça disso. Ela diz que se fosse esse tipo de pessoa, ela simplesmente teria pego sua cama sem pedir, mas agradece mesmo assim. Seu coração até se sentiu mais aliviado pelo jeito que ele disse isso. Eles vão em direção ao quarto e Sandai liga a lanterna do celular para andarem no escuro. Porém, inesperadamente Shino segura sua mão, dizendo para ele a guiar desse jeito, o que o deixa com vergonha. Ela diz brincando que ele tem mãos frias e que pessoas com mãos assim são as mais gentis. Sandai diz que isso é só um mito, mas ela nega e pergunta se ele não acha que ela também é gentil. E para sua surpresa, Sandai realmente concorda. Ela brinca que ele não vai ganhar nada elogiando, mas ele diz que é verdade. Ela sempre o tratou normalmente apesar de sua indiferença, por isso ele queria agradecer, pois tem certeza de que ela é a garota mais gentil do mundo, finalmente decidindo voltar. Andar, ele diz para ela tomar cuidado onde pisa. Sandai pergunta se ela estava com medo do escuro, pois sua mão está tremendo, mas ela nega isso. Quando eles finalmente chegam no quarto, Shino rapidamente bate a porta e deseja boa noite. Ele se pergunta se fez algo de errado quando ouve um barulho vindo do quarto. Ele entra perguntando se aconteceu algo, e vê que Shino estava embaixo da coberta batendo os pés enquanto cora. Sandai percebe que ela não responde, e diz que tudo bem então. Já era a hora dos animes noturnos, mas ele poderia assistir depois graças à internet. E Shino continua embaixo das cobertas corada. Na manhã seguinte, Sandai acorda com ela batendo em sua cabeça com uma concha. Shino está brava, que ele demorou para acordar, e ele reclama dela bater nele, dizendo que ela é realmente um demônio. Mas ela diz que a culpa é dele por não acordar antes. Ela bateu fraco para não machucar. Ele sente um cheiro gostoso e percebe que tinha comida em sua frente. Shino diz que fez o café da manhã. Ele fica surpreso pois não tinha ingredientes, mas ela diz que saiu para comprar. Como ele a deu abrigo, era o mínimo que ela poderia fazer. Sandai pega a carteira e ela bate nele mais uma vez. Ela se irrita e pergunta por que ele pegou a carteira. Ele a lembra que ela teve que comprar ingredientes. A Shino diz que não gastou nem 1000 ienes. Ela pergunta cabisbaixa se ele não consegue simplesmente dizer obrigado. Sandai tenta argumentar, mas ele cede e agradece. Shino cora enquanto sorri, dizendo que isso é o suficiente para ela. Então está tudo certo. Eles deveriam comer enquanto ainda está quente. Já no caminho para a escola, Shino diz que era a primeira vez que ela ia para a aula com um garoto. E Sandai concorda que também é sua primeira vez. Ela parece se animar de repente enquanto pega um papel, ela põe em seu bolso. Ela escreveu rápido antes dele acordar. Então se desculpa se não estiver legível. Era seu número. Shino o lembra que já tinha deixado antes quando devolveu a roupa, mas ele pode ter perdido. Ela manda que ele não perca dessa vez, pois vai estar esperando sua mensagem. Isso faz Sandai corar, e Shino percebe isso. Mas ele nega mesmo com ela insistindo. Ele diz que foi o reflexo da luz na poça de água. Era apenas sua imaginação. Eles nem percebem que os outros alunos os olham curiosos.
Ele está com vergonha e Shino parece satisfeita com seu resultado. Os alunos comentam que eles estão muito perto um do outro, achando que devem estar namorando por terem vindo para a escola juntos. Eles acham que Sandai roubou o cérebro de Shino e a hipnotizou. Ele realmente consegue ouvir tudo isso, e Shino sente que estão a olhando mais que o normal, mas não sabe por quê. Sandai diz para eles se separarem por agora. Ela pergunta confusa por quê, e ele diz para ela apenas continuar a se dar bem com as outras garotas como fez até agora. Ela reclama que ele ficou frio do nada, mas Sandai a tranquiliza enquanto pega o papel, lembrando que podem falar fora da escola agora e com certeza irá mandar mensagem. Isso parece acender seu ânimo, e ela diz que se lembrará disso, então ele deve cumprir sua promessa. Ela se despede indo na frente falar com as amigas, enquanto ele fica para trás com vergonha. Já é hora de ir embora. As amigas de Shino perguntam por que ela e Sandai estavam tão próximos durante a entrada. Um aluno comenta que não fazia sentido eles estarem namorando. Afinal, logo depois eles começaram a se ignorar. Sandai fica feliz que tenha funcionado sua ideia de não interagirem na escola. Agora, ele poderia voltar para sua vida tranquila. Nesse momento, uma mulher o chama. Essa é a Kokoyu Sensei, a professora de ciências e responsável por sua sala. Ela diz que precisa de sua ajuda, e Sandai questiona. Ele argumenta que se ela acha que ele é bom em passar despercebido, ela deveria se perguntar como viu ele ali, mas a Sensei não entende do que ele está falando, e manda ele parar de falar, asneira e a seguir. A Sensei diz radiante que como ele não faz parte de nenhum clube, ele deve ter muito tempo livre, mas Sandai a lembra irritado que estudantes também estudam em casa. A Sensei sabe que ele ficou em primeiro lugar nas classificações do primeiro ano, mas como ele não parece fazer questão de continuar com esse lugar, suas desculpas não funcionariam. Sandai tem certeza de que conseguiria pelo menos 80% em uma prova comum. A Sensei pergunta se ele está tão confiante então, por que está nessa escola e não em uma melhor? Mas ele explica que era apenas porque essa é mais conveniente para ele, já que é perto de sua casa. A Sensei concorda que esse é um ponto racional, mas não é disso que ela quer falar. Então, o puxa pela gravata, mandando se apressarem. Na sala dos professores, a Sensei estende os braços e revela que quer sua ajuda para organizar todos esses documentos, e ele simplesmente concorda. Ela agradece, já que se fosse fazer sozinha, iria demorar mais do que 1 hora. Ela aproveita o momento para dizer que percebeu que ele estava bem amigável com Shino ultimamente. Isso pega de surpresa. E a Sensei revela que é um tópico até entre os professores. Sandai questiona por que os professores não trabalham ao invés de fofocarem sobre os alunos. Eles só conversaram porque sentam perto, então é melhor focarem nos documentos. A Sensei diz para ele não ser tímido. O que chamou sua atenção foi Shino. Ela parece ter algum tipo de aversão aos homens, incluindo os professores, como se ela soubesse que eles a veem como mulher antes de a verem como amiga, por isso mantém distância deles. Pode parecer que ela não nota como os outros a veem, mas ela é muito sensível sobre isso. A Sensei supõe que deve ter acontecido alguma coisa no passado para ela agir assim, o que não é surpresa, já que ela é bem bonita. Porém, metade da população mundial é de homens, então ela terá que aprender a lidar com eles querendo ou não. Sandai concorda com ela, mas a Sensei conclui, explicando que o que ela quer dizer é que ele deveria se tornar o namorado dela, o que deixa Sandai confuso. Ele parece estar perdendo a paciência com essa professora. Ela questiona por que ele está a olhando assim. A Sandai não sabe como deveria olhá-la. A Sensei tem suas razões para dizer isso. Ela acha que Shino poderia tratar um pouco sua aversão dos homens, ao mesmo tempo que ele também sairia ganhando. Afinal, ele está sempre só e não parece estar desfrutando da vida. Assim, seu mundo cinzento que ele vive pode se tornar um pouco mais brilhante, e ele poderia desfrutar mais de sua vida escolar. Sandai entende o que ela quer dizer, mas pergunta o que ela acha que Shino pensaria disso. Em primeiro lugar, ele não acha que ela iria querer ter esse tipo de relacionamento com ele. A Sensei se assusta, perguntando se ele por acaso odeia ela ou algo assim. Ele nega, mas diz que não tem intenção de ter essa relação com ela. De qualquer forma, sua primeira e última intenção foi ontem. A Sensei diz que até seus pensamentos eram de um virgem, o que o deixa chocado. Ela fica dramática dizendo que no amor, o tempo e as razões não existem. Quanto mais você gosta de uma pessoa, mais difícil é de explicar o porquê. O amor que nasce de uma razão é muito superficial. O importante é que o amor hesita, não as razões. Sandai pensa que o que essa professora diz vai muito mais longe do que qualquer pessoa pense sobre o amor. Mas por alguma razão soa convincente, mas ele não pode cair na dela.
A sensei realmente parece satisfeita com seu discurso. Ela diz que ele deveria virar um lobo. Tem certeza de que essa mulher é mentalmente estável para ficar perto de crianças e adolescentes. Já à noite em sua casa, ele está exausto. Porém, se lembra que tem que cumprir a promessa que fez de manhã. Ele adiciona seu número, mas não sabe o que mandar. Ele se lembra das palavras da professora, o que o faz corar. É melhor não pensar nisso. Ele deve apenas mandar uma mensagem avisando que a adicionou. Ele manda e logo pensa que não sabia como isso podia ser tão desgastante. Ele quer descansar agora. Porém, ouve a notificação do celular, o assustando. Sandai não acredita que ela já tenha respondido tão rápido. Ela diz que estava esperando sua mensagem. E agora, ele não sabe o que dizer. Quando ela manda outra mensagem, dizendo que ficou feliz que ele cumpriu sua promessa. Porém, ele se assusta ao ver que ela começou a mandar mensagens muito rápido, dizendo que estava ansiosa por sua resposta. Pergunta por que ele não mandou outra coisa. Hoje em dia ninguém começa uma conversa com seu nome. Sua mente não aguenta isso. Ele diz que não estava acostumado com isso, e se desculpa por demorar para responder. Ela realmente dizendo "really". E ele questiona por que ela não está falando japonês. Ele supõe que ela quis dizer que está tudo bem. Ele fica entretido com o aplicativo e ela pergunta se ele faria algo no domingo. Mas Sandai diz que não. Nesse caso, ela pergunta se poderia ir na sua casa, o que o faz corar. Ela diz que faz doces no trabalho e queria praticar, pedindo para fazerem juntos. Sandai diz que não tem experiência nisso, mas ela diz que estava tudo bem. Então ele diz que ela é bem-vinda. Shino fica feliz, dizendo que eles se veem no domingo. Como já é tarde, Sandai se prepara para o seu anime. Ele estava preocupado se ela conseguiriam conversar direito por mensagem, mas ainda bem que deu tudo certo. Shino parece ansiosa para o encontro deles. Na aula, ela observa disfarçadamente enquanto ele lê seu livro. E assim, chegou domingo. Sandai foi a esperar na estação. Quando o trem chega e Shino sai dele, ele a cumprimenta. Shine se desculpa pela demora e pergunta se ele esperou muito. Ele nega, já que ela disse o horário que chegaria. Shino ri e diz que estava dormindo o uso do line. Ela cora enquanto se desculpa pela surpresa, mostrando que tinha uma criança com ela. Shino diz que quando estava saindo, ela pediu para vir junto. Eles ficam se encarando. E Sandai pergunta surpreso se essa não seria. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Sandai pergunta se aquela garotinha por acaso é a filha de Shino, o que obviamente a choca. Corando ela, exclama que não. Ela diz que não poderia ter uma filha desse tamanho ainda nessa idade. Desespera. Ela até diz que é virgem, mas para de falar, ao perceber que só estava se embolando. Shino o lembra que já disse que tinha uma irmãzinha. Ela sabe que precisava ter dito que ela estava vindo junto, mas não sabia como dizer isso a ele. Em Kikora, a garotinha se apresenta como Miki, e Sandai se apresenta de volta, dizendo que é um grande prazer a conhecer. Shino lamenta por não tê-lo avisado sobre ela. A Sandai não se importa com isso. Ela continua dizendo que sabia que acabaria causando problema. Então, seria melhor se sua irmã tivesse ficado brincando em casa. Mas Sandai não acha que ela esteja causando problema, se abaixando para ficar da altura de Miki. Ele pergunta se ela veio porque gostava muito de sua irmã mais velha. E Miki exclama empolgada que ama muito sua Onsha. Mas Shino parece ficar incomodada com essa interação. Sandai pergunta por que essa cara, e Shino lembra que já avisou sobre isso. Miki vira uma criança travessa quando pega confiança. Ela só é muito boa em se fazer de inocente, mas ele não devia se enganar. Miki pergunta se Shino ainda estava brava por ontem, e ela diz que é claro que sim. Miki parece cabisbaixa enquanto pede que ela não se irrite tanto. Sandai percebe que os ânimos estão se aflorando e tenta intervir na discussão. Mas Miki exclama indignada que não pensou que um melão caberia no sutiã de Shino. Isso faz tanto Shino quando Sandai ficarem vermelhos de tanta vergonha. Shino diz que isso não significa que Miki possa simplesmente pegá-lo e brincar com ele. Miki diz que era culpa de Shino, mas ela obviamente nega isso. Sandai fica sem reação enquanto ouve. Ele reflete que sente que essa é uma conversa em que ele não pode se meter. Pensando que seja melhor nem escutar, ele tampa os ouvidos e vira de costas. Miki percebe e diz que isso é perfeito. Ela diz provocando que Shino havia dito que iria na casa de uma amiga. Mas Shino responde que nunca disse ser uma amiga mulher. Miki pergunta se então seria melhor se ela não contasse nada para sua mãe. E Shino se defende, dizendo que ele nem tem esse tipo de relação ainda. Mas logo percebe que falou demais. Miki ri e diz que ficará quieta.
Mas em troca, ela quer que eles se beijem na sua frente, o que deixa Shino chocada. Miki quer ver um beijo como de novela. Ela quer ver como é na vida real. Se Shino fizer isso, ela ficará quieta. Afinal, essa é a primeira vez que vê sua irmã tão apegada a um garoto. Isso deixa Shino sem jeito. Miki pergunta se ela o odeia. E Shino diz com vergonha que não é bem assim. E Miki reformula o que disse, perguntando se ela gosta dele. Shino diz sem jeito, que se ela colocar desse jeito, ela acha que sim. E Miki questiona se ela acha. Shino sussurra algo em seu ouvido. E Miki diz animada que então ela gosta. Ela deveria dizer para ele até o final do dia. Afinal, ela leu que impulso é importante nessas coisas. Sandai tira a mão dos ouvidos enquanto se vira, se perguntando se elas já acabaram de falar, mas fica confuso quando percebe que Shino estava corada, se perguntando o que aconteceu. Se bem que ele acha que realmente seria vergonhoso ter um cara ouvindo sobre seu sutiã, e pergunta se podiam ir para sua casa, e ela concorda. Mas Shino parece indecisa sobre o que fazer. Miki está empolgada por ver que era um prédio tão alto. Shino diz que na verdade é um condomínio. Ela explica que elas vivem nos subúrbios, então Miki não está acostumada a ver isso. Miki parece empolgada para explorar, e Shino manda que ela pare de olhar tanto e tenha modos. Mas Sandai diz que estava tudo bem, já que ela não estava incomodando outros vizinhos. Miki a provoca dizendo que Shino é muito estrita e questiona se nesse caso o acordo delas não seria possível. Sandai questiona que acordo, mas Shino com vergonha diz que ele não precisa se importar com isso. Ela diz que mesmo que não tenha gente olhando, não é certo se comportar mal. Sandai até concorda, mas Miki os interrompe. Animada que encontrou o elevador, Sandai fica impressionado que se use tantos utensílios para se fazer doce. Shino diz que agora só precisam do forno, mas Sandai diz que ele não tinha um. Ela diz que claro que tem. Ela viu quando estava cozinhando no outro dia, o que o deixa confuso. Ela mostra a caixa. E Sandai parece surpreso, pois não sabe o que tinha nessa caixa. Shino questiona indignada como ele podia não saber disso. Shino até acha que faz sentido que ele não soubesse, já que ele não cozinha. Sandai fica feliz que tenham achado o forno, mas mais importante que isso, ele não está vendo Miki em lugar nenhum, o que faz Shino ficar em alerta. Ele apenas diz ela deve estar em algum outro lugar, avisando que vai procurar em seu quarto, e Shino diz que vai ver no banheiro. Mas ela já começa a corar de vergonha, enquanto fica brava com Miki. Ela está procurando, mas Sandai chama sua atenção, mostrando que ela apenas estava deitada no sofá. Isso irrita Shino. E Miki diz que ela estava dando medo. Ela manda que Miki se lembre que ela não está em sua casa, ela está sendo rude e incomodando Sandai. Miki apenas descarta isso, dizendo que é o trabalho de Shino fazer a comida, então eles dois podiam se encarregar de fazê-la. Shino diz que se Miki continuar agindo assim, ela que é sua irmã mais velha, vai parecer uma egoísta também. E então Sandai poderá odiar em lágrimas. Ela pergunta o que fará se isso acontecer. Sandai não entende isso, e Miki apenas ignora, perguntando se ele tinha o segundo volume do mangá. Ele concorda e diz que vai pegar. Mas no caminho, para confortar Shino, o que a pega de surpresa, eles ficam lá. E Miki diz que nem comeram um doce ainda. E ela já parece muito satisfeita. O que faz Sandai ficar com vergonha? Ele diz sem jeito que ainda nem compraram as coisas para fazer os doces. E Shino diz que iria perguntar os seus gostos enquanto iam às compras. Então, ele diz para irem comprar. Enquanto estão no mercado, Shino pede para Miki se comportar, mas ela se faz de desentendida, falando que a atmosfera de agora a pouco foi boa. Graças a ela, Sandai acariciou sua cabeça, mas Shino diz que já tinha tudo planejado. Miki diz que esse era seu plano todo esse tempo, o que irrita Shino. Miki diz que tem boas notícias para ela. Quando ele a confortou, tinha cara de apaixonado. Então, essa é a hora de atacar. Ignore o acidente e siga em frente, lembrando que o impulso é importante, o que deixa Shino corada com vergonha. Ela pergunta se Miki na verdade não está desfrutando disso, mas ela diz que irá brincar no arcade e deixá-los a sós, e por isso, ela espera ganhar dinheiro para jogar. Se ela demorar demais, pode ser que Sandai perca o interesse. Se ela não quer ser odiada, então deveria se decidir de uma vez. É isso que ela pensa. Corada, Shino parece levar suas palavras em consideração. Ela entendeu o que Miki disse e admite que faz sentido, o que a deixa radiante. Shino diz que não é do seu feitio ficar vacilando. Tomando coragem, ela já se decidiu que fará mesmo isso.
Sandai diz que a loja de materiais de panificação fica lá em cima, e Mickey diz que esperaria eles no fliperama. Eles não deviam ter pressa e aproveitar. Shino pergunta se ela tem certeza que ficaria bem, e Mickey diz que é ali do lado, e tem muitas pessoas por perto. E ainda diz que ela deveria se preocupar mais consigo mesma, mas Shino manda que ela não venha com esse atrevimento. Mickey estende a mão e pede por dinheiro, então Shino a entrega 500 ienes. Ela reclama que isso é muito pouco, mas Shino diz para ela não ser egoísta, afinal, ela não é feita de dinheiro. Mickey fica triste mesmo sabendo disso, e Sandai pergunta se ela já sabia o que queria comprar, e ela nega. Ele sabe que podem acabar demorando um pouco. Então entrega outra moeda, o que surpreende Mickey. Ele diz que ela tem 1000 ienes agora, então ela poderia jogar um pouco mais. Mickey parece reluzente de tão feliz. Como agradecimento, ela decide contar um segredo para Sandai, fazendo sinal para que ele se abaixe. Ela conta que Shino é meio desastrada, então às vezes acaba perdendo um degrau na escada e outras coisas. Ele deveria se certificar de estar lá para pegá-la quando isso acontecer. Ela está convicta de que isso pode acontecer hoje, já se despedindo e deixando Sandai confuso. Shino diz que ele não devia dar dinheiro para ela. Mickey pode começar a achar que sempre vai conseguir o que quer se fizer birra. Sandai diz que as crianças gostam de brincar quando estão fora de casa, então ela deveria deixar essa passar. Shino diz que ele iria mimar totalmente seus filhos no futuro, o que o deixa com vergonha, corada. Shino diz que consegue ver ele depois de casar, sendo um pai gentil. Mas Sandai descarta isso, dizendo que não consegue se imaginar tendo uma namorada e muito menos se casando. Ele é um solitário e duvida que conheceria uma garota. Mas Shino diz que ainda tem pessoas assim que se casam, e ele já conheceu uma garota. Como Sandai parece ter a capacidade cognitiva de uma batata, ele não entende o que ela quer dizer. Corando, Shino diz que está falando como, por exemplo, alguém que esteja perto dele agora. Sandai cora e gagueja que existe. Ou talvez não. Shino pergunta brava se existe ou não. E ele diz que é exatamente isso, o que não a deixa convencida. Após as compras, Mickey fica feliz que tenham comprado todos os ingredientes, mas que agora tinham que ir buscar a Mickey. Porém, Sandai nota que tanto o elevador quanto a escada rolante estavam lotados. Shino então diz para irem pela escada normal. E Sandai pensa que não há outra escolha. Porém, no meio do caminho, Sandai ouve um grito. Ele percebe que Shino está desequilibrada, dizendo que vai cair. Ele rapidamente avança para segurá-la enquanto diz cuidado. Mas Shino simplesmente fecha os olhos com medo. Ele se prepara para pegá-la, e Shino parece até que saiu voando, mas ele consegue segurá-la. Porém, com o impacto, ela acaba dando de cara com Sandai, e sem querer, eles acabam se beijando, o que o deixa em choque. Sandai não sabe o que acabou de acontecer, e Shino rapidamente se levanta, quando ouve alguém dizer que ficou ali esperando, pois pensou que viriam logo. Era Mickey, que diz que essa foi uma grande queda, e pergunta se estão bem. Shino olha decidida para Sandai, e mesmo com vergonha, lhe dá outro beijo rápido, o que o surpreende mais uma vez. Ela agradece por ele a pegar, e diz que acabaram se beijando por acidente, ignorando que acabou de beijá-lo novamente, o que deixa Sandai em transe. Shino se aproxima e diz que isso deveria ser uma coisa que só casais fazem. Mas mesmo assim, eles conseguiram. Ela diz que se sente muito distante quando chama de Fujiwara, então decide que irá chamá-lo de Sandai de agora em diante. Tomando coragem e com muita vergonha, ela admite que gosta de Sandai, e pergunta o que ele sente. Isso o pega desprevenido. Shino percebe que não parece que ele possa responder imediatamente. Sandai pergunta por que ele, mas Shino diz que não pode evitar. É difícil de explicar, mas ela só acha que ele é uma pessoa muito legal. Ele diz que ela apenas se deixou levar pelo momento, mas Shino nega, dizendo que essa foi sua primeira confissão, ela precisou de muita coragem para falar. Ela pergunta qual foi a sensação de receber seu primeiro beijo e sua confissão. Shino diz que usou protetor labial com sabor, então provavelmente tinha um gosto doce, e Sandai admite com vergonha que foi muito doce. Ela ri e diz que é bom ouvir isso, enquanto Mickey apenas está ali tomando água e aproveitando o show. Sandai a chama de Yuzuki, mas ela puxa sua bochecha brava, dizendo que ele deve a chamar de Shino. Ele concorda e ela o chama de bom menino. Enquanto se levanta, ela diz que ele não precisa pensar muito nisso, apenas queria dizer como se sente. É óbvio que ela vai ficar feliz se ele sentiu o mesmo, mas se não, ela irá desistir. Shino admite que provavelmente vai chorar,
mas vai aceitar, pois não quer ser pegajosa. Mais tarde, eles já estão comendo o bolo que fizeram e as irmãs estão sussurrando. Mickey não acredita que ela realmente se confessou para ele, mas Shino diz brava que foi ela quem disse que o impulso era fundamental. Mas Mickey diz que estava falando de beijar. Ela nunca disse para ela se confessar, o que deixa Shino com vergonha. Mickey diz que ela teve impulso até demais. Sandai ficou em branco. Ela acabou queimando o fusível dele. E Shino se assusta, pensando que errou. Mickey não sabia que ela era tão sem noção, mas Shino manda que ela fique quieta. Mickey acha que se ele está em branco, então talvez ele sinta algo. E Shino espera que sim. Mickey diz que é por isso que é assustador lidar com pessoas que nunca se apaixonaram antes. Enquanto Shino não entende do que ela está falando, Sandai parece que está apenas existindo nesse momento. Mais tarde, elas agradecem por Sandai as acompanhar até a estação, e Shino se despede entrando no trem, enquanto Sandai se senta no banco. Com vergonha, ela não acredita que Shino o beijou, e ainda disse que gosta dele. Ele sabe que precisa se acalmar, mas ao se lembrar do momento, ele não consegue acreditar que ela realmente se confessou para ele. De qualquer forma, ele precisa voltar para casa para assistir o anime de hoje. Olha a preocupação do cara. Quando ele recebe uma mensagem de Shino, ela diz que irá parar de enviar mensagem para ele até que ele possa responder. Afinal, não quer o pressionar. Ele agradece relaxando, pois isso o dará tempo para pensar. Mesmo que tenha dito isso, a mesa de sino fica atrás dele, e ele nem se virou para passar a folha para trás. Tem sido estranho desde então, e ele tem evitado ela. Mas se ele não responder, a confissão simplesmente desaparecerá. De jeito nenhum. Isso seria apenas desonesto. É quando ele vê o reflexo de Sino pela janela. Ele apenas não queria ver sua cara triste. Afinal, gosta do seu sorriso. Sandai parece começar a entender o que sente. Ele foi um solitário há muito tempo, então desenvolveu um péssimo hábito de fugir de decisões difíceis. No fundo, ele sabia o que queria, mas estava com medo de admitir seus sentimentos. E por causa disso, Shino se machucou. Enquanto pega o celular para mandar uma mensagem, ele se acha um verdadeiro pedaço de merda. Shino foi corajosa. Então, ele também deveria ser. Shino recebe a mensagem, e na hora em que lê, podemos ver sua cara de surpresa, enquanto Cora, já ficando feliz, e quase chorando, enquanto Sandai fica com vergonha. No final de setembro de seu segundo ano, a Jiaru que se senta atrás dele se tornou sua namorada. Enquanto vão embora, 3 garotas não acreditam no que estão vendo. Eles parecem totalmente um casal. Elas não acreditam que Shino está namorando com ele, mas talvez ainda não seja oficial. Então, uma delas dá a ideia de verificar diretamente com Sandai. Elas se empolgam e começam a planejar então. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva para mais. Até a próxima!